Aleluia! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Amados irmãos, antes de sentarmos, peço que você abra a sua Bíblia e nós vamos, o texto faz parte da jornada bíblica, mas não agora, lá do dia 1º. Quando eu li esse texto, lá em Gênesis capítulo 2, esse texto essa mensagem veio fresquinha do céu. Tem mensagens que livros nos ajudam, mas tem algumas que realmente Deus te chama no canto e te entrega. E nesse dia, quando eu li esse texto, Deus começou a me entregar. Falei, papai, espera só um pouquinho, vou pegar a caneta, e o caderno, vou anotar isso que o senhor está falando. E comecei a anotar Gênesis capítulo 2, e a partir do versículo 18. Acho que não preciso falar se todos acharam não, Se está com dificuldade de achar Gênesis, está complicado, hein? Amém? Todos acharam? E o texto diz: O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas, para o homem, não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Somente até aqui, feche teus olhos, Pai. Por mais uma vez temos o privilégio, a honra, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de estarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado. Por mais uma vez te pedimos, sê Tu conosco. E aquilo que o Senhor me entregou, Senhor, que a Tua igreja venha receber em nome de Jesus, Senhor. O vaso, o instrumento é falho, Senhor, mas a Tua palavra, ela é poderosa. Tu és o Senhor. E nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, como a Tua palavra diz, que ela não volta sem antes cumprir o propósito da qual ela é enviada. E há poder no nome de Jesus, na autoridade do Teu nome, já repreendo todo espírito enganoso, todo espírito de resistência, todo espírito que não vem da Tua parte, repreendo em nome de Jesus, e nós permitimos somente a manifestação do Teu Santo Espírito neste lugar, e que todos digam amém. Podeis se assentar todos, irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos logo, que fala sobre família, verdade, fala sobre família, mas não foi essa mensagem que o Senhor me deu sobre família, mas sim, diretamente não, porque você vai entender. E eu não sabia que título que dava para essa mensagem, até agora de manhã, até a hora do louvor, mas Deus me entregou agora na hora do louvor o título da mensagem. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ai, meu Deus, só Deus para fazer isso. Falei, é esse o título, Senhor, esse é o título da mensagem, obrigado. Eu não sabia que título trazer para a mensagem. Eu falei, oh, meu Deus, obrigado, Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, quando nós olhamos para Gênesis, sabemos, a maioria que sabe, quem escreveu Gênesis foi Moisés, o Pentateuco, os 5 livros. Sabemos que aqui no capítulo 1, Moisés ele vai relatando aqui a criação, tudo aquilo que Deus fez,
né? Deus criou os céus, a terra, o firmamento, as águas, separação das águas, né? Separou as águas da terra, a parte seca chamou de terra, a parte molhada de mares, e que Deus criou, né, as árvores frutíferas, os animais selvagens, os animais domésticos. Deus criou as aves, os animais, né, aquáticos, os peixes. E, por final, Deus criou o homem e a mulher. Conhecemos muito bem o texto, e talvez você deve ter lido esse texto aqui e falei, meu Deus, de novo esse texto. Mas Deus vai falar com você algo tremendo, como Deus falou comigo nessa mensagem. Quando nós olhamos aqui no versículo 18, que o texto já começa, não é bom que o homem esteja só. E quando a gente volta um pouquinho lá para capítulo 1, 27, Deus diz, né, versículo 31, Deus disse que tudo que ele fez era muito bom. E aqui, para quem não conhece, né, às vezes não tem uma certa interpretação, vai dizer assim, peraí, era bom ou não era bom? Agora aqui está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Quando a gente vai para o capítulo 2 de Gênesis, Moisés ele vai relatando a criação, não total, mas dá alguns detalhes a mais, tipo, não chovia, a água brotava da terra, que Deus criou o jardim do Éden, né, e plantou ali, né, um rio, desse rio ele se dividia em 4, Pisão, Gião, Tigre, Eufrates, e Moisés ele vai dando alguns detalhes a mais, e vai falar sobre a formação do homem, a partir do versículo 4, e agora nesse versículo, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre a formação da mulher. Mas quando a gente vai lá para Gênesis 1, 27, a gente vê que Deus criou homem e mulher. Só que, como o apóstolo Paulo diz, primeiro ele criou o homem. Primeiro o homem. Então, Moisés aqui nesse versículo 18, ele vai explicando. Não, primeiro ele criou o homem, antes de criar a mulher. E Deus viu que faltava alguma coisa, que não era bom o homem estar só. Então aqui, entendendo isso, que não há contradição na palavra do Senhor, quando Moisés, né, Deus entrega essa palavra por meio do Espírito Santo, e que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Aqui nesse versículo nós aprendemos aqui 2 lições, né? A gente aprende, não é bom que o homem esteja está o quê? No presente. Está no presente. E ao mesmo tempo, né, ou seja, Deus está falando o quê? Que Deus ele é poderoso para mudar a sua realidade. Deus é poderoso para mudar aquilo que nós estamos vivendo hoje. Uma circunstância, uma situação que nós estamos passando. Deus é tão tremendo que ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. E logo depois ele vem com uma promessa, farei, olha aí, eu farei para ele uma auxiliadora. E a gente vê Deus trabalhando assim, ou seja, Deus está falando, eu sou poderoso para mudar a sua situação. Eu sou poderoso para reverter aquilo que você está passando, para ele mudar o presente estado que você se encontra, que a igreja se encontra. Ele vem mostrando a sua realidade, ó, não é bom que esteja. Farei, aí ele vem com uma promessa, farei para ele. Ou seja, nosso Deus, ele é um Deus de promessas. Aí você começa a ler a palavra, começa a meditar, sua mente viaja na palavra do Senhor. Quantas promessas Deus tem para mim e para você? Como foi entoado aqui, nós somos herdeiros, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. A palavra de Deus, as promessas de Deus é para mim e para você, é para a sua igreja. Deus é um Deus de promessa e o melhor, Ele é fiel para cumpri-las. Em Josué capítulo 21, 45, está registrado lá, de todas as boas promessas que o Senhor falou, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. E a gente olha para a palavra de Deus, você vai viajar na grande comissão, capítulo 28, que Jesus vai falar, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. É uma promessa que Ele estaria conosco, comigo, com você, com a sua igreja.
A gente vai para Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, a fim de lhe dar o fim que vocês desejais. É uma promessa de Deus para nós, para você e para mim, para a sua igreja. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É uma promessa de Deus para mim e para você. Nós vamos lá para 1 João 2,25, e que João fala, esta é a promessa de vida eterna. Há muitas promessas para nós, para mim e para você, que já estão escritas na Bíblia, mas há promessas também específicas que Deus talvez já tenha entregado para você, e que ainda não aconteceu, e que ainda não veio. Mas se foi Ele que prometeu, pode esperar que vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não está limitado às nossas condições, ou às condições onde nós estejamos inseridos. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Não é bom para que o homem esteja só. Farei, ou seja, uma promessa. Mas aí eu comecei a rir sozinho, eu nunca tinha percebido isso, irmãos, presta atenção, nunca tinha percebido. Aí quando eu fui para o versículo seguinte, eu comecei a rir orando, eu comecei a rir com Deus, falei, Senhor, não dá para acreditar nisso. Não, Senhor, deixa a gente meio louco. Ele faz essa promessa, e olha o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos. Esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, para que o homem para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Você reparou aqui algo interessante? Talvez você não tenha reparado, como eu nunca reparei. Deus fala que é capaz de mudar uma situação. E faz uma promessa, farei uma auxiliadora para ele. E agora manda trazer, a ordem de Deus, como lá na Arca de Noé. Adão não foi atrás dos animais e caçar eles para dar nome para eles. Deus trouxe todos os animais selvagens, domésticos e as aves dos céus, para que Adão colocasse o nome. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, Senhor, Deus faz uma promessa que vai trazer uma auxiliadora e manda agora dar nome para os animais. Irmãos, presta atenção no que Deus está falando. Adão ficou naquela expectativa, agora vai vir alguém parecido comigo. Vai vir alguém parecido comigo. E a gente meditando nesse texto em casa, e eu pesquisando na internet. Irmão, sabe quantos tipos, espécies de aves existe no mundo? Mais de 10 mil. Quantos tipos de mamíferos existe no mundo? Mais de 5 mil. Estou falando de espécies que eu estou falando. Agora você acha que Adão, ele catalogou, deu nome para esses animais todos? Tudo em um dia, tudo em uma semana, em um ano. Aí eu brincando até lá em casa, falei, meu Deus do céu, eu imagino que a gente conhece alguns animais conhecidos, leão, girafa, hipopótamo, A gente conhece, eu imagino Adão olhando assim para os animais, macho e fêmea, ele olhando assim, esse não parece comigo. Não tem pernas, não tem braço. Mas aí de repente a fila para, ele vê de longe, mas rapaz, que fila é aquela lá, que animal é aquele que está vindo, que está engarrafando a fila toda? Vou dar o nome desse daí de preguiça, esse é preguiçoso, não anda. Irmãos, agora tu imagina, quando a gente vai lá no versículo 23, que ali expressa a ansiedade de Adão, está assim, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por quê? Adão estava na expectativa.
Quando passou o leão, agora vai parecer alguém parecido comigo, porque Deus me prometeu que faria uma auxiliadora, que me correspondesse, que fosse parecido comigo. Mas o tempo passou, e ele foi fazendo a obra de Deus, e nada de aparecer aquele que correspondesse a Adão. Aí é que entra o grande mistério. Deus nos faz promessa, como tem muitas promessas da Bíblia para nós, e a gente presta bem atenção, isso aqui foi antes da queda. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha com a sua criação, com aquele que é a coroa da sua criação. E aqui, Adão ansioso por ver aquela promessa se cumprir, de ver se concretizando a promessa de Deus, mas teve um tempo para que essa promessa se cumprisse. Quando a gente vai lá para Abraão, não foi diferente. Deus fez uma promessa para Abraão, e quantos anos ele esperou pela promessa? 25 anos, e depois que ele recebe a promessa, depois de algum tempo, Deus ainda prova ele para entregar Isaac. A gente olha para Davi, você vai ser rei, aleluia, você é rei. Teve que fugir de Saul por mais de 12 anos. Olha como Deus trabalha. A gente olha para José, que Deus falou para José, que faria algo grande por meio da vida dele, mas ele foi preso, foi maltratado pelos irmãos, jogado no poço, vendido pelos ismaelitas, foi colocado na prisão, e aí parece que deu tudo errado. A mesma coisa Adão olhando aqueles animais todos, peraí, Deus trabalha com todo mundo, mas e eu sou a coroa da criação. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, céus e terra, as árvores, o mar, os peixes, porque estava preparando tudo para o homem. Deus tem preparado tudo para mim, para você, para a sua igreja. E talvez Adão deve ter pensado assim, mas peraí, eu estou vendo esses casais de animais aqui, mas e eu? Talvez você pense assim, mas e eu? E eu? Será que Deus esqueceu de mim? Deus me prometeu. Eu estou vendo Deus agir na vida de A, de B, de C, de D, mas na minha vida não muda. Aquilo que Deus prometeu ainda não aconteceu. Por quê? Irmãos, aí então é que entra a mensagem. A mensagem. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a mensagem começa aqui. No versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. Irmãos, e aqui Deus foi me entregando, falei, Senhor, que coisa tremenda. Você pode estar, Deus prometeu, e você pode estar procurando no lugar errado. Estava vendo se via alguém parecido comigo, mas ele não sabia que aquilo que Deus iria fazer se iria tirado das suas entranhas, do seu interior. Jamais ele poderia saber disso. E o que a Bíblia diz? Todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirá o quê? Rios de água viva. Aquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus prometeu e Ele iria fazer, não estava numa esfera natural, terrena, não, estava numa esfera divina, espiritual, estava no céu. E seria gerado no céu, fluiria sobre ele e seria manifestado na terra. Às vezes nós estamos esperando algo da parte de Deus, mas estamos esperando algo de uma forma natural. Não é de uma forma natural, é espiritual, é do nosso interior. Todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu tenho feito, fará obras maiores do que estas. É o Senhor Jesus que fala, é Ele que fala, é Ele que fala, é do nosso interior, é aquele que está dentro de nós. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Olha que mistério tremendo. Onde que Adão ia descobrir isso? E Deus teve que fazer ele cair num pesado sono, sabe por causa de quê, irmãos? Porque a nossa mente atrapalha Deus, os nossos pensamentos, as nossas boas ideias.
Até quando nós vamos orar para nós sossegarmos a nossa mente, é terrível. Parece que a gente tem que dar um brado, aquieta-te, alma, para você começar realmente a orar. Você tem que orar, até que realmente você comece a orar, a entrar numa esfera espiritual. Então Deus faz o quê? Faz ele cair num profundo sono. Quando eu e você estamos dormindo, não temos como atrapalhar Deus a agir. Não é um sono humano de você ter que tomar o remédio, porque quando nós estamos para baixo, passando por lutas, nós não queremos nem acordar. Queremos dormir e não acordar mais. Não é esse tipo de sono, mas é um sono de descansar em Deus. Descansar em Deus. Olha aí, quando Deus fez ele cair no profundo sono, ele descansou em Deus e o milagre aconteceu. Aquilo que ele não esperava, porque ele esperava de uma forma natural. O que Deus promete não vem de uma forma natural, pode se materializar de uma forma natural, mas é gerado no céu, no trono de Deus, no coração de Deus, e vai fluir sobre mim e sobre você. Há bênçãos, há promessas que muitos estão perdendo. Há promessas que muitos estão perdendo da parte de Deus, porque não se posicionam na presença de Deus. Muitos estão perdendo. Quando nós olhamos para Eli, consegue projetar para mim, Samuel? 1 Samuel 2,30. Olha o que Deus vai falar de Eli. Deus havia uma promessa para ele, tinha dado uma promessa para ele. 1 Samuel 2,30. Mas ele falhou, ele não exortou seus filhos, ele não honrou a Deus. E o que Deus vai falar com ele? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade, olha aí, eu prometi, é uma promessa de Deus, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor Deus, o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Irmãos, o que Deus fez com Adão foi algo tremendo. Deus permitiu Adão fazer parte da criação. Você já parou para pensar nisso? Adão fez parte da criação. Deus permitiu Adão colocar a sua digitalzinha lá na criação, como uma criança pequenininha. Meu filho vai lá, dá aqui uma pinceladazinha na parede aqui. E deixou ele dar nome para os animais que Deus criou. Deixou ele dar nome dos animais. Sabemos que a sabedoria de Adão vinha de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é dele. Tudo é dele. Uma honra, a mesma forma, é uma honra que Deus nos dá em servirmos a Ele. É uma honra que Deus nos dá em fazermos parte desse projeto da salvação. Fomos resgatados por Ele. E agora somos responsáveis, temos a incumbência de levarmos a palavra da salvação eterna para onde nós estivermos. Nós somos lâmpada. E a lâmpada tem que brilhar aonde ela está. Você não precisa estar envolvido diretamente numa obra da igreja, missionária, hospital, enfim, presídio, mas aonde você estiver, tem que honrar a Deus. Tem que honrar a Deus. Aquele que honra a Deus, assim como Adão, no período da inocência, ele recebeu, você vai receber a promessa do Senhor. Aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, você vai receber. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Nenhuma das boas promessas do Senhor falhou. John Bunyan, aquele que escreveu o livro, né, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, e que escreveu também O Peregrino, quando ele começou a pregar a palavra, na época dos não conformistas, não se conformavam com o que era anunciado, né, a Igreja Católica, Apostólica Romana. Então, ele começou a pregar a palavra de Deus. Quando começou a pregar a palavra de Deus, ele foi preso. Ficou preso por 12 anos. 12 anos, e ele ficou que nem João Batista. E ele então começou a questionar a Deus: Senhor, eu comecei a pregar a tua palavra. Eu comecei a pregar, e por que eu estou preso? Por que eu estou preso?
E ele ouviu Deus falar com ele. Lê a minha palavra de Gênesis e Apocalipse. Vê se você vai encontrar alguém que me honrou e que eu prometi. E se eu abandonei algum daqueles que eu honrei, que me honraram. Vê, vai estudar a palavra. Então ele começou a estudar. E de repente isso é no seu livro de autobiografia. Que ele vai no centro e vai dizer assim: Deus é fiel. Nenhum daqueles que confiaram no seu, Salmos 25:3, nenhum daqueles que confiam em Deus ficarão decepcionados e frustrados, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e que flui em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que crermos na promessa de Deus, temos que crer na sua palavra, porque ela é infalível, ela é poderosa, e nós aprendemos aqui com Adão. Quando Deus bota ele no profundo sono, então Deus vai tirar ali uma costela dele. Da mesma forma, quando a gente vê Adão é um tipo de Cristo. Ele cai no profundo sono. E quando ele cai no profundo sono, uma costela ali é tirada. Então, a sua varoa, a mulher, é formada. Quando nós olhamos lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi pendurado no madeiro, quando ele deu o último expiro, e clamou, tetelestai, ou seja, está consumado. Então ele ali deu o seu último expiro. E para se testificar se Jesus estava de fato realmente morto, como diz as Escrituras, não se quebrou os ossos, mas veio com uma lança o centurião e furou por debaixo da sua costela, para testificar que ele estava morto. Ali a igreja foi gerada. A esposa de Cristo foi gerada ali. Então, como nós aprendemos, Jesus pagou um alto preço, preço de morte, preço de cruz, para me resgatar, para te resgatar, para fazermos parte desta grande obra, porque a obra da igreja não acabou. Costuma-se dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro incompleto. Calma, vou explicar. Porque aqui na terra já está fechado, o canão está fechado, mas a igreja ainda continua trabalhando. E as obras estão sendo registradas agora no céu. No céu está sendo registrado. E nós estaremos lá no grande coral, dando aleluia, glória ao Senhor para todo sempre. Irmãos, encerrando, finalizando, nós aprendemos nesse texto que Deus é fiel. Vale a pena esperar em Deus. Fique firme, não largue a corda, não largue, mas mergulhe na presença do Senhor, porque Ele é aquele que muda a nossa realidade. Ele é aquele que muda a nossa situação, as nossas circunstâncias. Não há nada que Deus não possa reverter, nada. Nada é impossível para Deus, tudo é possível para Ele. Amém? Fiquemos de pé, irmãos, vamos orar. E eu fiquei brincando com Deus, às vezes eu orando, fico brincando com o Senhor. Eu falei, mas Senhor, como é que pode? Por que o Senhor faz isso com a gente? O Senhor faz certas promessas e parece que o negócio vai tudo para o lado errado. Vai tudo para o lado errado, o negócio começa a dar tudo errado, tudo errado, tudo errado. E fica que nem Pedro, eu vou largar esse negócio, eu vou voltar a trabalhar com peixe. Não quero mais saber desse negócio não, isso não é para mim não. Deus, Ele é fiel, sabe por causa de quê? Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. É assim que Deus trabalha, porque às vezes a gente quer diminuir Deus de acordo com a nossa capacidade mental, cognitiva. Deus vai muito além daquilo que está registrado aqui na Bíblia, guarda isso. Aquilo que está registrado aqui na gente, aqui na Bíblia, é apenas um pouquinho de Deus. Nós não conhecemos a majestade, a glória de Deus, não conhecemos. Mas Ele habitou entre nós e deixou algo registrado para nós. Um pouquinho, para conhecermos um pouquinho do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então feche seus olhos, estarei orando. Pai, ó soberano Deus, Tu és o Senhor. Tu és Deus. Senhor, nesta manhã eu peço-Te que o Senhor venha despertar a Tua igreja. Senhor, aquele, Senhor, que anda desanimado, porque, Senhor, ficamos sim.
Ao longo do tempo, ao longo da espera, Senhor, nós achamos que não vai ter mais jeito, achamos que o Senhor se esqueceu, pensamos até mesmo que não foi o Senhor que falou, não foi Deus que falou. Nós, Senhor, ficamos às vezes com a nossa fé, Senhor, comprometida, Senhor. Mas, Senhor, Tu habita em nós, meu Pai, Tu habita em nós, Senhor. Então desperta a Tua igreja, levanta o caído, levanta o prostrado, Senhor. Dê forças, Senhor, para a Sua igreja, Senhor, para que venha tomar posse da Tua palavra, porque nós somos co-herdeiros daquilo que o Senhor conquistou na cruz, Senhor. Então, Senhor, traz a memória, Senhor, traz a memória as Tuas promessas, a Tua palavra, porque Tu és fiel, Tu és poderoso para cumpri-la. Nós não somos, mas Tu és fiel e poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós podemos pensar, pedir ou desejar. Então, Senhor, nós Te agradecemos por tudo e cremos, Senhor, que algo de novo aconteceu aqui neste lugar, Senhor. Algo de novo aconteceu, Senhor, na esfera espiritual, Senhor. Algo dentro de nós brotou, Senhor, dentro de nós, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém.